respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da conta. Brigar, 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 brigar. Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne. A baratura, só serve eu não bebo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a A carne baratura, negra. só serve eu não bebo. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Não é fácil, né? Mano, Negra. Negra. Carne negra. Pode acreditar. A carne Bom dia a todos, todas e todes, sejam bem-vindos ao Clube de Leitura do NEAB UFES, lendo autores afro-indígenas. Nesta edição, contamos com a presença do ilustre professor Dr. Humberto Luiz Oliveira. Há pouco nós iremos fazer uma melhor apresentação, mas quero desde já agradecer aí a presença prestigiosa e a interação de cada um, de cada uma que está aqui presente, que estão aqui presentes conosco nessa edição. Nós tivemos uma primeira edição que está gravada e disponível no canal do NEAB UFES sobre Achille Mbembe, o Mebê. Quem tiver interesse, quiser acessar o canal do NEAB UFES, vai encontrar a primeira edição do Clube de Leitura lá, com o professor Luiz Carlos, que é do Departamento de Educação da UFES, né, que nos fez aí uma apresentação de 2 dos textos do professor Achille Camaronês, né, Achille Mbembe. E agora nós iremos, até porque o mês passado foi o aniversário do Frantz Fanon, íamos fazer essa edição no mês passado, mas não foi possível. Mas a gente continua essa homenagem desse autor da Martinica, né, aqui do Caribe, e que morou na França, depois na África, especialmente na Argélia, lutou na Revolução Argelina, escreveu grandes obras de referências, Pele Negras, Máscaras Brancas, Condenados da Terra, né, a Revolução Africana, enfim, vários outros textos. Morreu ainda muito jovem, né, meados do século XX, e aqui no Brasil tem uma recepção, inicialmente pelos movimentos sociais, especialmente os movimentos negros, e mais recentemente, né, o Davidson Nicosi, que é um estudioso, entre outros estudiosos no Brasil, do Fanon, numa obra sobre a recepção do Fanon no Brasil, do fanonismo, nota que a academia brasileira vai descobrindo o Fanon muito mais recentemente, né? Isso tem a ver com as relações aí também do racismo epistêmico na academia brasileira, né? A gente pode discutir isso em outros momentos. E o Fanon passa a ser uma referência em várias áreas, e aqui na UFES a gente tem um leitor de Fanon já de um bom tempo, que tem orientado também trabalhos nesta área, né, dialogando com a literatura, um grande nome dos estudos de francês, aqui na academia, o professor Humberto Luiz Lima de Oliveira. Ele possui graduação em letras com francês pela Universidade Estadual de Feira de Santana, graduação em filosofia pela Universidade Católica de Salvador, especialização em estudos literários, mestrado em letras e linguística pela Universidade Federal da Bahia,
e doutorado em literatura comparada pela a Universidade de l'Artois, professor do Departamento de Letras e Artes, onde leciona literatura francesa e francófonas. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, fundador do Núcleo de Estudos Canadenses da UFES, coordena o laboratório do CELFAN, Centro de Estudos em Literatura e Culturas Franco-Afro-Americanas, além de artigos. Tem livros e capítulos de livros publicados em periódicos no Brasil e no exterior. Como escritor de ficção literária, enquanto espera as condições propícias para o lançamento do seu terceiro livro, que terá o título de Narrativas de Compaixão, revisão, segundo os primeiros capítulos, intitulado Colheita Insólita, e Narrativas de Alguma Esperança, dando continuidade às suas preocupações com a questão da educação, condição para a libertação individual e, consequentemente, da coletividade onde se insere o indivíduo. Seu atual projeto para o pós-doutorado, realizado no Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura na UFBA, se intitula Ensino da Literatura em Tempos Perigosos ou Contra Enfeitiçamento do Cinismo, uma proposta ingênua, mas intelectualmente honesta, ou lendo os realistas, desde Balzac, para ensinar a ser e a viver junto. Com experiência na área de educação, suas preocupações atuais se voltam para a necessidade de criação de estratégia de libertação, tanto no plano individual quanto social, experiência na área de letras, com ênfase em literatura comparada, e atualmente principalmente nos seguintes temas: alteridade, literatura comparada, educação, ética e cultura contemporânea. É também escritor, editor, tradutor, redator, responsável pela revista eletrônica bilíngue, né? Essas e outras informações, o professor, claro que tem informações mais atualizadas, ele pode nos atualizar aí, e a gente agradece mais uma vez a generosidade, e o NEAB agradece imensamente a generosidade desse potente, ilustre e destacado professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, conhecido não só aqui em Feira, mas em outras paragens, e é uma honra, uma alegria, um prestígio para nós ter a sua presença e disponibilidade dele, que vai conversar conosco, dialogando com as obras, duas obras de Fanon, que é Peles Negras, Máscaras Brancas e Condenados da Terra, a partir da literatura francesa. Veja, a leitura que ele faz é dialogando essas obras a partir da literatura francesa. Então, fique à vontade, você que está nos assistindo, sejam bem-vindos. Peço desculpa, porque como são muitos, para a gente não perder tempo nas apresentações individuais de cada um, quero saudar e abraçar a todos em nome do NEAB da UFES, dizer que sejam bem-vindos mais uma vez. O professor fará a exposição, utilizará slide, fará exposições, a exposição dele. Na sequência, após a exposição, fique à vontade aí para fazer os comentários, colocar questões no chat, a gente vai abrir espaços, né? Nós teremos a edição de hoje e a próxima edição no dia 10, né? Sempre às sextas-feiras, das 10 às 12, né? Conto aí, então, com você, quem quiser fique à vontade, mas sempre deixe seu áudio fechado, né, para acompanhar a exposição do professor. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado. Aqueles que tiverem alguma dúvida ou pergunta, pode colocar no chat, quiserem fazer comentário, coloque também questões, porque quando o professor terminar, a gente abre espaço para uma interação. Professor? Bom, um bom dia. Destacar aqui a presença da professora Carla Luiz, do professor Luiz Carlos, da professora Cleusa Caldeira, que coisa boa, gente muito boa aqui presente, também dando prestígio da sua presença. Muito gratidão a vocês, um abraço, professor Humberto. Bom, muito obrigado pela sua generosidade já conhecida, Jorge. Eu vou deixar o Salam Aleque de lado, até por uma questão de afetividade, e vou manifestar meu agradecimento a você, Jorge, a Carla, a minha colega Carla, muito querida. Carla é minha colega desde o centro de graduação. E claro que eu sou muito mais velho do que ela, eu fiz graduação de francês muito depois. Agradecer a presença de todos, e em especial também do meu colega querido,
Luiz Carlos Ferreira dos Santos, que participou comigo dos seminários aqui na UFES, com um artigo belíssimo que ele apresentou, a professora Cleusa, a todos e todas presentes. No decorrer da minha fala, eu vou dizer a vocês porque isso é uma honra para mim e é um orgulho, e vou tentar ser, de uma maneira, uma linguagem limpa. Eu gosto da linguagem limpa. Por exemplo, assim, quando o presidente Lula fala, todo mundo entende, pode não gostar, mas entende o que ele diz. Essa é a linguagem limpa que a gente trabalha na terapia, na psicanálise transpessoal. A linguagem limpa. O meu vaqueiro entende o que eu estou falando. Né? O meu pai entende o que eu estou falando. O meu filho entende o que eu estou falando. Eu não mudo uma máscara aqui, uma máscara ali, como se fosse um ator no palco, vivendo personagens diferentes. Então, eu vou tentar ser assim, como eu estou, sentindo o que eu digo e pensando o que eu sinto. Me permitam. Eu vou sair da tela porque eu não quero ficar tirando óculos para ler. Eu sou um desses velhos que tem boa visão. Então, eu só leio sem óculos. Então, fica muito chato, eu tiro óculos, boto óculos. Então, vocês vão ficar me ouvindo, mas eu estou com outro texto aqui na minha frente. Me permitam. Antes de começar essa minha fala, como eu disse agora, eu gostaria de manifestar não só o meu agradecimento, mas dizer do prazer e da honraria em estar aqui agora. E do orgulho como responsabilidade. Então, quando eu estou convocando Fanon para me ajudar a ler um romance caribenho, mas que poderia ser um romance brasileiro, ou uma notícia a mais do racismo estrutural brasileiro, ou americano, ou do racismo europeu. Gostaria de manifestar, antes disso, todo o meu reconhecimento pelo convite honroso que o professor Dr. Jorge Neri me fez, em seu nome e em nome do grupo de pesquisadores, dentre os quais a professora doutora Elisete e a professora doutora Ana. Estar aqui agora me enche de responsabilidade, no sentido de que esperam de mim respostas. A palavra responsabilidade tem o mesmo radical de resposta, de responder. Quando eu digo esta honraria que me enche de orgulho, não é no sentido do orgulho da soberba, tão conhecido por nós todos. Não, muito pelo contrário. É o orgulho no sentido que os africanos do Quênia dão a esta palavra, segundo uma escritora dinamarquesa chamada Karin Blixen. Talvez vocês não conheçam essa escritora, e nem são obrigados a conhecer, mas ela tem um romance muito bonito chamado A Fazenda Africana, que foi passado para a linguagem cinematográfica com o título de um filme chamado Entre Dois Amores, com Meryl Streep e Robert Redford. Eu não sei se a pronúncia é essa, eu não sei inglês. Então, ela dizia o seguinte aqui: para os africanos do Quênia, o orgulho é a consciência que temos dos desígnios de Deus sobre nós, assim como a confiança que estes desígnios nos inspiram. O orgulhoso, em francês, o fier, tem o sentimento de que sua razão de ser é de realizá-los. Ele não procura felicidade ou bem-estar, enquanto pode não coincidir com o conceito que Deus tem dele. Seu sucesso é o plano de Deus. Ama sua sorte como os bons cidadãos acham sua felicidade na realização de seu dever cívico. O homem orgulhoso acha seu contentamento na implementação de seu destino. Os seres sem orgulho ignoram que uma ideia divina presidiu sua criação. Talvez façam com que os outros, por vezes, duvidem que tal plano existiu. Então, como eu acredito não só em Deus, mas em todas as divindades, é com esse orgulho, essa consciência da responsabilidade que eu estou falando para vocês e lhes agradecendo pelo convite e pela assistência, pela audiência. Depois eu quero deixar claro que a modéstia não me impede de lhes dizer que sempre aguardei por momentos assim, para que convites semelhantes pudessem um dia, como este, acontecer, é que tracei minha trajetória de professor e de pesquisador, que me dediquei aos estudos e que ainda estudo, escrevo, publico. Acredito que eu faça uma boa colheita. Esta, seguindo um pensamento de Benjamin, que nos diz, eu tenho outro slide, aquilo que desejamos na juventude, recebemos em abundância na idade madura. Quem diz isso é Goethe.
Observe que Benjamin é um materialista, é um marxista. Mas ele diz, na vida, quanto mais cedo alguém formular um desejo, tanto maior será a possibilidade de que se cumpra. Quando se projeta um desejo distante no tempo, tanto mais se pode esperar por sua realização. Contudo, o que nos leva longe no tempo é a experiência que o preenche e o estrutura. Por isso, o desejo realizado é o coroamento da experiência. Eu sempre desejei por isso. Essa é a honra do professor, é a honra do pesquisador. Ser ouvido, ser convidado. Eis a proposta, então, desta fala. Não sei se Jorge pode passar o slide, mas não importa. De onde falo, por que falo e quem eu sou. A subjetividade que não mais se submete ao discurso neutro do suposto sujeito universal. Estou passando, viu, professor? Ótimo. E as sabedorias do Ocidente e de um certo Oriente que me legitimam. Primeiro eu convoco o filósofo alemão Martin Buber, porque eu estou na academia e eu não sou bobo. A academia, ela exige que você se legitime, não só com o conhecimento, mas com as etiquetas do conhecimento. Então, você é obrigado a citar, como se fossem amuletos de boa sorte. Ah, ele citou Bauman, ele citou Foucault, olha a referência dele, tem Deleuze. Às vezes as pessoas nem conhecem o que Deleuze, o que Foucault e o que Bauman estão dizendo. Mas como eu já conheço isso, e um dia eu já fui hipócrita também, frágil, mais frágil do que sou hoje, então eu vou buscar essas referências no Oriente e no Ocidente. Na filosofia ocidental, eu pego Martin Buber, que é o pensador do diálogo interreligioso e pensador da utopia da comunidade como um inédito viável, ou uma utopia concreta, e que nos ensina a ver no outro, no que a gente chama ele, ou isso, coisificado, ele nos ensina a ver o tu, a pessoa humana com quem se pode e se possa dialogar em posição simétrica. O que é que Buber diz? Não podemos transmitir ao leitor, sob a forma de conceitos, aquilo de que aqui tratamos. Podemos, entretanto, representá-lo por meio de exemplos, contanto que não tenhamos receio, quando se trata de assunto importante, de procurá-los nos nossos mais íntimos recessos da vida pessoal. Pois onde mais poderíamos encontrar exemplos semelhantes? E aqui é uma ruptura com a vida acadêmica, que é sempre o fora, o racional, sem nenhuma afetividade. Nós somos educados e educamos até nossos alunos para o discurso impessoal. A minha fala vai contra essa corrente. E se essa minha fala lhe parece redundante ou muito pessoal, eu sigo uma orientação dos indígenas do Quebec, lá no Canadá, colonizado por franceses, que, segundo a historiadora Diane Boudreau, em seu livro História da Literatura Ameríndia no Quebec, os indígenas montanheses, o que a gente conhece no cinema americano com o nome de Cree, para melhor se fazerem ouvidos, ao apresentar um requerimento, uma petição aos brancos colonizadores, enfim, ao se dirigir ao branco, o faziam como uma performance em que buscavam atrair a atenção do interlocutor, mobilizando suas emoções para melhor vencer suas resistências. Assim, essa dicção não é à toa, embora possa parecer ingênua aos seus olhos, mas como lembra outro filósofo, só que francês, chamado Jacques Bouveresse, e contemporâneo, o pensamento ingênuo pode ser intelectualmente honesto. Não comparece em minha vida ou entra em minha casa. Na verdade, quando encontrei Pele Negra e Máscaras Brancas, eu nem sequer tinha casa, mas fazia de um quartinho alugado nos cortiços onde vivi, quando estudante, e com o dinheiro que ganhava como empregado numa fábrica, um espaço para dormir. E lia esse livro e outros nas horas de estudos que eram passadas nas viagens de ônibus Salvador-Camaçari ou Salvador-Simões Filho, onde eu trabalhava em indústrias. Lendo Fanon, descobri o racismo que permeava as relações sociais. Mas antes de ver o mundo exterior, eu vi minha própria família como vítima e algoz do próprio racismo. E o incômodo de ser um mestiço numa sociedade fundada num pensamento binário, logo excludente, do reino do ou isso, ou aquilo, ou é A, ou é B. Foi eu próprio um dos resultados desse espantoso e cruel encontro de culturas que deu origem às Américas.
nascido numa cidade do interior do Nordeste do Brasil, em Feira de Santana, precisamente. Eu sou descendente de imigrantes, tanto europeus, de Portugal e de Itália, com outros imigrantes africanos, que eu não sei se vieram do Congo, de Angola, de Benin ou de Moçambique, e com indígenas nativos, talvez Cariri, o que me torna fisicamente, pela cor da pele, pelos traços fisionômicos, tanto quanto pelas influências culturais recebidas e adotadas livremente, como a formação em filosofia e outra em letras com francês, me torna um mestiço, na plena acepção desta palavra. Não deveria ser estranho para mim, como não é, nem o vinho Bordeaux, nem a cachaça, nem o vatapá, nem a lasanha, nem o bobó de camarão, nem o beiju de tapioca, ou mingau de milho ou de arroz, nem o salame, a chouriça, o queijo e o requeijão, nem tampouco o alaúde ou o tambor, o piano ou a maraca, o agogô ou o violoncelo. Nem os mitos de criação do mundo, nem a especulação metafísica, nem a sabedoria de um imaginário oriente a nos indicar maneiras de viver melhor, numa espécie de filosofia prática, nem o ato de debruçar-se sobre si mesmo para pensar melhor, que se chama reflexão, nada me é estranho. Em termos geopolíticos, estou, portanto, enquanto americano e brasileiro, num entre-lugar, quer dizer, entre o espaço preenchido pela cultura europeia, que me foi legada por parte dos antepassados italianos e portugueses, na sua condição de colonizadores ou ocupantes ou invasores, seguindo o olhar do possível interlocutor, e também como herdeiro de tradições culturais legadas por esse outro antepassado que aqui chegou numa imigração forçada, trazendo consigo uma cultura também heterogênea. O africano trazido como escravo, tornado mercadoria preciosa para a ocupação e o desenvolvimento das terras brasileiras. E, claro, não poderia deixar de lembrar outros ancestrais desta minha rica e colorida árvore genealógica, os índios habitantes do Nordeste brasileiro, onde viveram meus antepassados mais próximos. Por isso, posso dizer que falo de um lugar todo privilegiado, fruto que sou desse encontro de culturas que assombraria o mundo, mas que encerra em si mesmo uma aparente contradição, pois para a sua compreensão é necessário fazê-lo com um olhar todo novo, posto que superando o ângulo estreito da lógica binária que tem norteado o pensamento recorrente sobre conceitos como identidade, alteridade, diferença, cultura, pois sempre esquecemos que estamos imersos numa civilização ainda presa nas armadilhas do essencialismo, assim como as sociedades mais primitivas também o foram. Só que agora, com toda uma justificativa falsamente científica, as teorias raciológicas que vieram da sustentação e legitimação ao colonialismo, ao capitalismo em sua expansão pelo mundo, inaugurando a modernidade a partir da ocupação das Américas, como nos lembra Aníbal Quijano. Enfim, sinto-me literalmente, como diria Mário de Andrade, um índio tocando alaúde. É o que eu sou e é o que eu sinto. O resumo onde lhes apresento minha proposta. Longe de fazer mais uma resenha ou outra tradução das milhares que existem em várias línguas sobre o pensamento de Frantz Fanon, este pensador que consegue realizar de maneira exemplar a praxis, escrevendo suas reflexões de maneira sistemática sobre sua própria condição de homem condenado a se ver apreendido sob o estereótipo que o racismo determinava, e que, como psiquiatra, diagnosticou e cuidou de seres marcados física, psiquicamente e espiritualmente pela opressão, nossa proposta é utilizar a literatura, na tradição de um realismo que busca recriar a realidade social no texto narrativo, e assim denuncia distopias e, ao mesmo tempo, anuncia possíveis utopias para dialogar com o pensamento incontornável de Fanon, que nos oferece a chave de interpretação, não apenas para compreender o racismo, como também para que se possam criar as condições para a resistência e a sua superação. Pois, segundo Fanon, a desgraça do homem de cor é ter sido escravizado. A desgraça e a inumanidade do branco foi ter assassinado o homem em algum lugar e atualmente organizar racionalmente essa desumanização. Mas eu, homem de cor, na medida em que me é possível existir absolutamente, não tenho o direito de refugiar-me em um mundo de reparações retroativas. Eu, homem de cor, só quero uma coisa, que nunca o instrumento domine o homem, que cesse para sempre a submissão do homem pelo homem, quer dizer, do eu pelo outro, que nos permitam descobrir e querer o homem, ali onde se encontra. O negro não é, não mais que o branco. Estou citando Fanon,
na página 190. Assim, num primeiro momento, trazemos para a interpretação a leitura do romance L'Espérance Macadam, de uma escritora francesa, mas nascida em Guadalupe, que hoje mora em Guadalupe, cujo cenário é o próprio Caribe, notadamente Guadalupe, uma ilha bem vizinha à Martinica, de onde fala Fanon, para mostrarmos como a análise de Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas continua válida para ler o drama de personagens negros ou afrodescendentes, condenados à alienação mais completa e sua possibilidade de libertação. No segundo momento, mas sem perder o fio condutor que é a literatura comparada, que permite articular os vários discursos, dentre eles a sociologia, a antropologia, a política, a história, por sua condição transdisciplinar, nossa leitura incidirá sobre um clássico da literatura de expressão francesa, e já traduzida no Brasil sob o título de Senhores do Orvalho, do escritor haitiano Jacques Rouman, intitulado Gouvernet de la Rosée, e citado por Fanon para dialogar com os condenados da terra. É a partir dessa leitura que Fanon escreve Os Condenados da Terra, cuja noção ampliaremos com as categorias sociais ou noções de branco pobre. E agora eu estou muito contemplado com a música que Jorge colocou, porque, na verdade, nas sociedades periféricas como a nossa, racistas, o branco pobre é negro, o negro rico é branco. Até o branco pobre e outros desenraizados, notadamente os migrantes forçados pelos vários êxodos, tanto no que se refere aos africanos, aqui transplantados, aí eu sigo um conceito de Garcia Ribeiro, os povos transplantados, para servir como mão de obra, quanto aos brancos pobres que são obrigados a deixarem suas raízes, sua pátria, sua terrinha, seu lar, para se aventurarem em terras desconhecidas, e nem sempre hospitaleiras. Podem ser os nordestinos que partiram para o sul-sudeste, os africanos na diáspora, os palestinos que são forçados a abandonar suas terras, os líbios que perderam sua nação, não importa a nacionalidade ou etnia. Eis o esquema. O tema dessa exposição já foi anunciado por Jorge, Fanon, uma chave de interpretação para compreender, resistir e superar o racismo e escapar das armadilhas da etnicidade. O mais importante em Fanon não é falar do combate, nem compreender o racismo. É mostrar que nós não devemos jamais nos prender ou nos deixar aprisionar pelo essencialismo identitário. Vamos ver o que eu entendo por isso, se vocês concordam ou não. O contexto de leitura e o zigue-zaguear como método. Eu gostaria de deixar bem claro que não espere da minha fala essa linha reta, tão ao gosto de um certo pensamento europeu, que dita as regras na vida acadêmica e serve de modelo ainda hoje, mesmo para muitos que se queixam do colonialismo. Tudo muito lúcido demais, muito unilateral demais. Certeza só maior no discurso do louco, com sua falta de dúvida. Só os loucos não duvidam. Meu pensamento tende a seguir as dúvidas que podem ocorrer ao demonstrar uma posição, ao defender uma ideia, ao propugnar por uma proposta, ou sabendo que estou andando em terreno movediço, onde equívocos podem se esconder em aparentes certezas defendidas há tanto tempo que se tornaram quase verdades ontológicas, e que, por isso, ao ter delas consciência, num átimo, eu possa não esconder em minha fala reticências, parênteses, e certo de que estamos em encruzilhadas, possa ser que eu vá e volte, que retome o caminho, que procure veredas, que recuse atalhos fáceis demais, pois sei da complexidade do que trato, e que o simples só se explica pelo complexo. Por isso, quero de antemão lhes avisar que vou zigue-zagueando, como se fugisse de uma saraivada de flechas incendiárias dos preconceitos, ou de balas perdidas do velho e rançoso pensamento colonial, disparadas não por burgueses ensandecidos, mas por miseráveis que, frutos de um processo de educação que Paulo Freire chamou de bancária, e que Bourdieu e Passeron bem traduziram como perverso sistema de reprodução, esses mesmos pobres e miseráveis passam a assumir como seus os valores da classe que os domina, sufoca e os mantém em situação de permanência e subalternidade. Por isso também vou em zigue-zague, pois, como lembra Immanuel Wallerstein, ao lembrar das palavras e da dicção de Fanon, todos vão e vêm, todos seguirão zigue-zagueando, porque zigue-zaguear é a única forma de se manter mais ou menos em via aberta ao futuro, no qual, nas palavras de Fanon, a humanidade avance um passo. Eu estou lhes falando a partir de Salvador, eu estou nesse momento num apartamento em Salvador.
Recôncavo Baiano, mas ainda que estivesse em Feira de Santana, que é essa encruzilhada entre o sertão e o mar, são todos esses lugares cenários povoados majoritariamente por negros e afrodescendentes ou pardos, e que espelham a configuração identitária de grande parte do Brasil, onde a colonização fez uso da força do trabalho escravo, fornecido pelo tráfico negreiro de africanos capturados, seja para o desenvolvimento da monocultura da cana-de-açúcar, ou para o trabalho da mineração do ouro, da prata ou pedras preciosas, não importa. O que fez com que o Brasil tenha hoje 56%, me parece, de sua população negra ou afrodescendente, o que desmente de maneira evidente a velha teoria do branqueamento. E o que explica também o racismo estrutural que, numa guerra civil não declarada, assassina jovens negros, joga no trabalho informal a maior parte dessa população de pele escura, condenada a viver sempre na distopia, no sofrimento ético-político, entre a humilhação e o ranger de dentes, a indignação passiva e a revolta anunciada. E um profundo mal-estar pela identidade confirmada pelo outro, pelo mesmo, pelo olhar do colonizador que se quer sujeito universal, branco, falocrático, de religião de matriz judaico-cristã e bem situado financeiramente. Pois é preciso lembrar que até mesmo os brancos pobres, se são incluídos, permanecem na exclusão por sua contemplação, por sua condição de não contemplado com as graças do Deus mercado. Logo é um desajeitado, um culpado, entre aspas, por seus próprios males na vida. Desculpem eu parecer redundante, mas ninguém pode falar de Fanon ou tratar de combate ao racismo sem fazer o mapeamento de onde surgem as fontes originais, de onde jorra o veneno letal que contaminou a civilização ocidental e nos legou as cruéis e profundas desigualdades sociais com base na ideia de raça. E nunca é demais lembrar disto. Transplantada das ciências naturais, a noção de raça seria utilizada para explicar o desenvolvimento das civilizações, da evolução humana através dos tempos, e a partir de apropriações dos conceitos de mestiçagem e degeneração das espécies, intelectuais europeus passariam a temer que o entrecruzamento de raças e culturas, por seu caráter, entre aspas, de impureza, gerasse indivíduos doentios ou fracos, cuja debilidade de caráter fosse incompatível com a noção de darwinismo social então em voga. E era, na verdade, uma narrativa para desmerecer e deslegitimar as jovens nações americanas ou africanas que começavam o seu processo de independência. Primeiro, as nações americanas começavam o processo de independência, nacionalismo. Era preciso dizer que este povo não poderia trazer o progresso. Então, de fato, eu vou aqui citar apenas um nome desse, que é Arthur de Gobineau, que foi embaixador da França no Brasil, e que nos legou, no Brasil todo, o que nós conhecemos sobre a ideia de raça. E essa pirâmide que ele fala, ele começa falando da raça negra, que está no baixo da escala, né, da pirâmide, e que é uma raça que somente é animal, que marca o destino. Mas a gente deve lembrar que mesmo filósofos da ordem de Hegel diziam que a África e os africanos jamais poderiam conhecer as coisas do espírito. Os negros estavam condenados a ficar no desejo, no instinto, e ter um vigor sempre terrível. Os seus sentidos mais desenvolvidos são reconhecidos, mais desenvolvidos e desconhecidos em outras raças, seria o gosto, o paladar, e o cheiro e o odor, não é? Então, é um animal, tem faro, negro tem faro, só tem faro, não tem inteligência. Mas morando no Brasil, ele nos viu brasileiros. Tá? Aí, quanto à mestiçagem, ele dizia que, num primeiro momento, se a raça inferior ficava enriquecida, a superior se acanalhava, se enfraquecia. Porque um elemento considerado superior é acrescido a outros considerados inferiores. E assim fortalece o que seria naturalmente fraco. No entanto, isto contribuiria a médio e longo prazo para que o elemento dito superior, no caso a raça branco-europeia, fosse pouco a pouco perdendo suas melhores características. Vocês veem que isso aqui está em última ordem do dia, com a supremacia branca,
esse evangelismo que existe aí da nova direita, da extrema-direita, eles estão repetindo esse discurso. Né? Então, ele vai, o certo é que catalogadas de acordo com padrões eurocêntricos e numa escala que considerava a civilização branca europeia como superior e as demais como inferior, quanto mais se distanciava do modelo branco europeu, do mesmo, que é o modelo único para eles, as demais raças eram hierarquizadas para baixo, né? Era a despossessão das coisas do espírito, os povos sem escrita e sem Estado, apreendidos como alteridade radical, exotismo, diferença a ser eliminada por sua absoluta estranheza. Lembramos que há dois conceitos de eliminação da diferença. Um é o genocídio, que é a morte do corpo do outro, e o outro é o etnocídio, quer dizer, o outro é até bom, ruim é a cultura dele, então nós vamos salvá-lo dessa cultura dele, pela educação, imprimindo nele uma nova cultura. Aí vem todo o aparato da religião para fazer a cabeça, né, dos indígenas, dos africanos, dos asiáticos e de todos os outros povos. Então, nós estamos falando do Brasil, estou falando daqui dessa sociedade marcada por essa herança escravagista, que era considerada uma sociedade que não tinha futuro. Você pegava um professor, conversava com uma pessoa e dizia assim, contava uma piada degradante, abjeta, diz que Deus e São Pedro, lá de cima, olhavam o mapa mundi, né? E São Pedro dizia, mas senhor, aqui o senhor botou terremoto, ali o senhor botou maremoto, ali deserto, ali neve, e o Brasil esse paraíso, e diz que Deus, na sua sabedoria, dizia, vai ver o povinho que eu botei lá. Era esse povinho mestiço. Essa síndrome do complexo do vira-lata que nos arrasa até hoje e que faz com que todos os discursos dos supremacistas brancos ainda sejam discursos que a gente tem dúvida, não rejeita, a população ainda parece ter dúvida se é verdade ou não, porque a autoestima é muito baixa. Tá? Então, eu estou falando disso e não posso deixar de falar disso. Esse preconceito não é porque nós somos majoritariamente negros, não, é porque nós somos mestiçados, nós somos mestiços. O porquê se deve ler Fanon hoje? E porque essa mestiçagem nossa não apagou a negritude. Se fosse o branqueamento, teria aceito. Mas a nossa mestiçagem ela é carregada das marcas étnicas, negras, afrodescendentes, indígenas. O porquê se deve ler Fanon hoje, ou relendo Pele Negra, Máscaras Brancas? A gente sabe que Fanon escreveu suas reflexões a partir de sua experiência de vida como psiquiatra e militante, tendo como cenário e ambientação tanto as Antilhas quanto o Maghreb, ou mais precisamente a Argélia. A pesquisa oferece contribuições incontornáveis, não só para compreender, como resistir também a enfrentar o racismo, sem cair nas armadilhas de um essencialismo identitário que tentasse de novo encerrar o negro numa identidade fixa, essencialista, como o próprio racismo sugere. A importância de Fanon, para mim, é esta. Essa chave de interpretação para a libertação é o que Fanon nos oferece. Então, não serve só para o Caribe, não serve só para a Argélia, serve para o mundo, e serve muito, muito para nós brasileiros. Nós, americanos. Eu sempre distingo, assim, esse termo americano, esse adjetivo, ele foi usurpado pelos Estados Unidos. Mas nós todos somos americanos. Eles são estadunidenses. E para tentar lhes mostrar como e por que eu digo isso, vou fazê-lo a partir da literatura, aqui tomada como uma das fontes de conhecimento de si mesmo e do mundo. Mesmo porque não teria nenhum sentido eu ocupar este tempo e este espaço para lhes falar e ficar apenas fazendo mais uma das milhares de resenhas que já existem sobre o pensamento de Fanon e Pele Negra e Máscaras Negras. Aliás, talvez seja este o grande déficit de nossa vida acadêmica. A articulação entre a teoria e a prática, que não se dá quase nunca,
encontrar e realizar as possibilidades da praxis tão desejada e necessária. É nessa senda, nessa vereda que exige caminhada, nem sempre à sombra de grandes árvores, por vezes se contentando com uma simples folha de palmeira sobre a cabeça, sem saber ao certo se levo todos os víveres e instrumentos necessários para a travessia, ou seja, desconfiando da falsa certeza de metodologia única e previamente determinada, mas tateando, zigue-zagueando, num pensamento que pode se aproximar do pensamento nômade sugerido por Deleuze, que lhes peço licença para expor essa minha fala, que quer ser uma aplicação da pesquisa e da teoria. Eu estava num congresso, me permita essa narrativa assim, vaidosa, mas foi um momento de realização meu. Estava num congresso internacional em Goiânia, em 2003, 2005, me parece, e numa mesa tinha um pesquisador, era um polonês, já esteve na UFES uma ou duas vezes, me parece, com a Percot, e no outro lado também tem a Danielle Forget, que é uma parceira de pesquisa minha aí do Canadá, e já Sebastião Joachim, que foi meu ex-orientador de doutorado, assistindo com outras pessoas, numa sala cheia, e depois da mesa, Sebastião levantou e disse assim, me permitam, estou vendo aqui uma mesa completa, o Messi Patercot com a pesquisa, a professora Forget com a teoria, e o professor Humberto com a aplicação. Isso é uma coisa linda. O que mais quer um professor? Aplicar o conhecimento, traduzir isso, como fala Buber. Sim, mas depois desse momento meu de vaidade, eu quero voltar. A gente deve reconhecer que muitos de nós, com amplo conhecimento verticalizado, aprofundado, muitos de nós não conseguimos utilizar de uma linguagem limpa para traduzir esse acervo aos olhos e ouvidos de quem mais precisa. O contribuinte anônimo, homem ou mulher, com dificuldades de exercer sua cidadania, confrontado às humilhações do racismo, da misoginia, da xenofobia, de todas as demais fobias que o pensamento autoritário engendra, propaga e quer ver implementado. Vou, então, fazer esse exercício perigoso de tentar interpretar corretamente o que li, ou seja, de como não entendi a leitura que realizei, com meu repertório, minha bagagem cultural, ou com meu capital cultural, para usar uma noção de Bourdieu, pois outros poderão fazer as mesmas leituras com outra dicção, com modo de ser, de falar e dizer, como disse Gerard Geneto. O porquê do uso da literatura. Primeiro, por lealdade ao próprio Fanon, que foi buscar na literatura os exemplos mais ilustrativos das dificuldades do homem condenado ao racismo e condenado a servir pelos olhos do seu algoz. Depois, é sempre bom lembrar que filósofos do quilate, de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, o Albert Camus, para melhor socializar, democratizar seu pensamento, optaram por interpretá-lo através da representação literária, seja pelo romance ou pelo teatro. É que a literatura não é inocente. E mesmo no texto escrito, aparente divertimento ou distração de quem o lê, no momento em que é lido, torna-se uma verdade. Incomoda ou conforta. E se é uma obra de arte, vai abalar certezas estabelecidas, as velhas ilusões travestidas de verdades inalienáveis. E o leitor ou a leitora sente o seu mundinho naufragar, sente que desliza do seu lugar, de sua zona de conforto, e vai ao assustador lugar do outro. E, para seu espanto, pode descobrir a humanidade deste outro, que está sempre escondida sob a aparência da diversidade, sob o pesado manto do estereótipo negativo. Isto porque, na concepção de Antoine Compagnon, a literatura desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia mais que os discursos filosóficos, sociológico ou psicológico, porque ela faz apelo às emoções e à empatia. Assim, ela percorre regiões da experiência que os outros discursos negligenciam, mas que a ficção reconhece em seus detalhes. Isso é importante porque Alex Fabiano Jardim, que tem um canal no YouTube muito importante, o canal Agenciamentos, do qual nós já participamos, Luiz Carlos e eu, no congresso, não é? Está gravado isso, a nossa participação lá. Ele é um especialista em Deleuze, tem tese de doutorado em Deleuze, e ele orienta alunos sobre Deleuze. E ele narrava isso, está gravado.
de como eu tinha razão ao falar isto, essa falta da empatia na vida acadêmica, porque uma das melhores alunas, que fez a melhor dissertação de mestrado sobre Deleuze, confessava a ele que era eleitor de Bolsonaro. Quer dizer, tudo que ela aprendeu não tem aplicação. Não é? Então, de qual literatura falamos? Da literatura que pode ser usufruída com um correto letramento literário. Não basta ler um livro, é preciso saber qualquer livro. Há muito que insistimos que não se trata de ler tudo a qualquer custo, como se a leitura, por si mesma, pudesse ter um caráter de salvação, bem ao gosto de um iluminismo romântico. Livros à mancheia, semeai livros à mancheia. Mesmo porque o mundo tem cada vez menos analfabetos, ou menos iletrados. E apesar dos milhões de livros editados, a contemporaneidade nos mostra a ameaça constante da barbárie. E os nazistas e os fascistas, apesar da insensibilidade e da grosseria, têm seus intelectuais muito inteligentes, muito letrados e muito racionais, capazes de idealizar e projetarem tecnologias eficientes na eliminação dos diferentes, para tentar homogeneizar o mundo com a exclusão de qualquer divergência ou dessemelhança do modelo identitário. Por isso, a urgência em escolher o que se ensina ou que se estuda, como nos afirma George Steiner. Ele nos lembra que precisamos da literatura, indagar dela não apenas se representa um avanço, o refinamento técnico, se acrescenta um torneio de estilo, ou se é hábil ao explorar o ponto nevrálgico do momento, mas também o que acrescenta ou suprime as minguadas reservas de inteligência moral. Que dimensão de homem tal a obra propõe? Não é uma pergunta de fácil formulação ou que possa ser feita contato infalível. Mas nosso tempo não é comum. Ele encontra-se sob o peso da inumanidade, sentida em uma escala de singular magnitude e horror. E a possibilidade de destruição não está muito longe. Seria bom dar-se ao luxo de ficar à margem, mas não se pode fazer isso. Ele diz isso em 1988, mas ele está retomando um pensamento de Adorno sobre a educação e a emancipação, né? Sobre o conceito de iluminismo. Mesmo porque, é Steiner que lembra ainda, precisamos nos tornar responsáveis pelo que ensinamos. Pois, se não nos tornarmos responsáveis, se não tornarmos responsáveis os estudos humanísticos, ou seja, se não distinguirmos na distribuição de nosso tempo e interesses aquilo que é basicamente significado histórico ou local, daquilo que tem em si a urgência da vida ininterrupta, então a ciência porá em prática, de fato, sua pretensão de neutralidade. E, neste caso, um humanismo neutro ou é um artifício pedante ou um prólogo ao desumano. É uma questão de seriedade e de risco emocional. Um reconhecimento de que o ensino da literatura, caso seja viável, é algo de extraordinária complexidade e perigo. É saber que detemos nas mãos a força vital de outro ser humano. Um exemplo negativo supõe que signifique que não se deveria publicar 300 páginas sobre um escritor do século XVI ou XVIII, ou XX, ou XXI, eu diria, sem expressar alguma opinião quanto ao fato de valer a pena lê-lo hoje ou não. Ou no dizer memorável de Kierkegaard, não vale a pena lembrar um passado que não pode se tornar presente. Eu cito Steiner ainda. Por isso, nossa escolha por ler narrativas inscritas na tradição do realismo, uma vez que ler o realismo na literatura, nesses tempos de capitalismo tardio em crise, é resistir ao espetáculo, é recuperar na arte aquilo que ela ainda pode fornecer de interesse permanente para um possível novo mundo. Não há utopia sem humanização, e não haverá e não poderá haver humanização sem a entrega sincera, livre e, por isso mesmo, política dos homens à força reconciliadora da arte. Portanto, qualquer hipótese de superação do capitalismo deve considerar a apropriação da grande arte pelas classes exploradas. Eu cito Alexandre Pilate. A literatura comparada como recurso metodológico e a transdisciplinaridade da própria literatura
ou aprendendo a articular discursos de várias áreas do conhecimento que nem sempre podem estar explicitados, mas que podem ser encontrados quando aprendemos a escutar o não dito, a entrever o subjacente. Por isso, talvez, a necessidade do zigue-zaguear ou do nomadismo do pensamento. Aqui eu cito Daniel Forger, que diz: comparar pode ser visto como a apreensão de traços comuns inscritos nas obras precedentemente trabalhadas, que são consideradas como investidas de um sentido associado, que se trata de revelar, fazendo falar o texto, pois trata-se, de fato, de estabelecer convergências de discursos, do literário aos outros discursos, como o social, o político, o antropológico, que cada obra encerra em diversos graus de diferentes modalidades específicas. E as obras ditas realistas expõem e mostram isso de uma maneira muito mais evidente. E lembrando que sabemos do desafio que estamos enfrentando, pois, como nos lembra Fanon, em uma época em que a dúvida cética tomou conta do mundo, em que, segundo os dizeres de um bando de cínicos, não é mais possível distinguir o senso do contrassenso, torna-se complicado descer ao nível das categorias de senso e contrassenso ainda não são utilizadas. Eu gosto disso porque isso é de uma contemporaneidade enorme. Olha o que diz dois outros pensadores bem contemporâneos. Um educador, Peter McLaren, que é um estudioso de Paulo Freire no Canadá, e outro é Paulo Gajanigo, professor da Federal do Rio de Janeiro, que eu não conheço pessoalmente, mas é um pesquisador sobre a cultura contemporânea. É que vivemos em tempos perigosos, como nos lembra Peter McLaren, ao dizer que, em tempos perigosos, aqueles que desejam exercer liderança em prol de valores e práticas que compreendem como eticamente importantes, necessitam não apenas expressar-se, mas expressar-se bem e com efeito pedagógico máximo. Persuadir, mas persuadir honestamente e com base em argumentos seguros e evidências fortes. Ouçam que eu estou dizendo persuadir, não seduzir. A sedução é desonesta, está prevista no Código Civil do Ocidente todo. Vou seduzir os alunos. Você está enganando os seus alunos. Você persuade, você os convence, honestamente, encontrando argumentos válidos, mas não seduzir. E o que são esses tempos perigosos? Perigosos são os tempos em que impera o cinismo. Isto é, quando vemos tudo aparentemente fragmentado. Quando nos bastamos em focar apenas no que emerge aos nossos olhos. Quando queremos fazer esforços por parecer objetivos. E assim perdemos de vista os elos, mesmo que invisíveis, que articulam a interdependência de todos os seres. Enfim, como nos lembra Paulo Gajanigo, o cinismo é a marca de uma época em que os aspectos de nossa vida nos parecem desconectados, fragmentados. O cínico é aquele que desvincula discurso de prática. Quando vemos que o cinismo tem se generalizado, isso indica que vivemos cada vez mais a experiência dessa desvinculação. É de um desenraizamento mais completo. Vivemos soltos, tá? Sem articular nada. Agora eu vou começar a fazer este ato de leitura do romance escolhido para evidenciar o diálogo com Frantz Fanon. Observe que o ato de leitura implica em buscar encontrar sentido no que está frente aos meus olhos. Isto porque devemos substituir a velha pergunta sobre o que significa esse poema, esse drama, esse romance, pelas perguntas sobre o que sucede com o leitor quando, com sua leitura, dá vida aos textos ficcionais. Longe, porque enquanto se lê, aquilo é verdade aos olhos de quem está lendo. Longe, portanto, de continuar na tradição da chamada análise literária, da qual entre nós ficou emblemático o Manuel de Massal de Moisés. A análise literária pressupõe uma dissecação da obra. Quantas páginas tem, quantos parágrafos, quantos capítulos, né? Quais os termos mais recorrentes, a descrição minuciosa de tudo. Me perdoe, eu não faço essa análise. Isso não me interessa. Eu procuro fazer uma interpretação. E deixo claro que, como nos lembra Paul Ricoeur, interpretar é ativar sentidos que estão na obra. A narrativa escolhida se chama L'Espérance Macadam, é um romance
escrito por uma, que já falei, Gisele Pineau, que é uma francesa, mas nascida em Guadalupe, que depois volta, e que conhece o racismo na pele, porque é uma negra, e volta depois para morar em Guadalupe, onde parece que até hoje é enfermeira psiquiátrica, né? Ou seja, eu estou revisitando Frantz Fanon na literatura contemporânea, ou o drama existencial do negro que se vê pelo olhar do branco. A ação se desenrola no Caribe, na ilha de Guadalupe, que é um território francês de além-mar, habitado por uma população majoritariamente negra, ou afrodescendente, ou afro-americana, como gostam de se chamar. Aos 69 anos de idade, uma mulher chamada Eliette Florentina desperta da sua alienação, do seu exílio interior. Eu chamo exílio interior porque ela, em criança, ela perdeu a memória. Só com 69 anos ela recupera essa memória. E perder a memória é viver no exílio, na alienação. E toma consciência de si ao se apropriar do passado que, sob um trauma, ela trazia escondida. O que a traumatizou? Porque somente agora ela desperta deste entorpecimento da consciência. Que medos tem esta mulher que se recusa a manter laços de pertença e solidariedade com seus vizinhos? Porque ela prefere se pensar em língua francesa para melhor afastar-se do que ela considera um mundo de gente grosseira e violenta, atrasada e brutal. Porque Eliette resolve, decide, retomar a vida em suas mãos. O que a levou a deixar sua inércia e sua covardia moral? Ou seja, vamos lá fazer esse ato de leitura propriamente dito. Eu tento fazer essa leitura para responder à indagação de Fanon quando afirma: que quer o homem negro? Mesmo que me expondo ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Há uma zona do não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa totalmente despojada de onde um autêntico nascimento pode advir. Na maioria dos casos, o negro não tem o privilégio de realizar essa descida aos verdadeiros infernos. O homem não é apenas possibilidade de retomada de negação. Se é verdade que a consciência é atividade transcendental, devemos saber também que esta transcendência é obcecada pelo problema do amor e da compreensão. Eu queria que vocês gravassem essas duas palavras, amor e compreensão. O amor é uma palavra banida da academia e da sociedade ocidental, que só admite o amor na novela e televisão, nesse sentimentalismo barato. O amor que nós compreendemos, e que Fanon fala, é outro. Talvez eu fale adiante sobre isso. O homem é um sim que vibra face às harmonias cósmicas. Arrancado, disperso, confundido, condenado a ver-se diluir, uma após as outras as suas verdades, é obrigado a deixar de projetar no mundo uma antinomia que lhe é coexistente. O negro é um homem negro. Isto quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se fixou no centro de um universo de onde é preciso tirá-lo. Observe bem. Convocando Fanon, sim, aí depois. Bom, então o que eu vou falar? Eu parto dessa chave de Fanon: o negro não mais que o branco. Com esta afirmação, Fanon denuncia os riscos de se cair nas armadilhas da etnicidade quando se toma a identidade, que é toda ela relacional, por fixa. Eu vou explicar isso. Sim, para meu pai, que hoje está moribundo, e assim que eu acabar aqui, eu vou encontrá-lo para abençoá-lo, porque ele não tem mais condições de me abençoar como fez a vida toda, é um momento que eu agora o abençoo, né, para ele fazer a passagem dele sem dor. Né? Eu sou um. Para minha mulher, eu sou outro. Sendo o mesmo. Para meus filhos, eu sou o pai. Para meus netos, sou o avô. Para meus alunos, sou o professor. Para meu vaqueiro lá na Ipueira, na minha roça, eu sou seu Humberto. Não são máscaras que eu carrego. Mas é que eu sou um ser em relação. Cada um me vê a partir do seu ângulo, do seu prisma. Então, a identidade não pode ser tomada como fixa, permanente e imutável, uma essência definida a priori, o que equivale a defender as mesmas premissas do racismo. É esta constatação que irá separar os fundadores do movimento negritude, que Fanon cita. Léon Gontran Damas,
e Aimé Césaire vão se engajar no combate ao colonialismo, enquanto Leopoldo Sédar Senghor irá defender o que seria uma civilização negro-africana em seu ensaio, O Espírito da Civilização, as leis da cultura negro-africana, que ele opõe ao ensaio sobre a desigualdade das raças, no qual Gobineau detalha a suposta hierarquia das raças, tendo a branca como superior, e na base da pirâmide, a raça negra. Ele explica uma essência da raça negra, para mostrar que Gobineau estava errado. Ambos estariam partindo de um mesmo essencialismo, sem observar as condições socioeconômicas onde vivem as pessoas reais, os homens e mulheres reais, independente de sua cor de pele ou da língua que falam. Isto é importante quando, ao tentarmos combater os discursos negacionistas que querem insistir na invisibilização das riquezas culturais legadas e reelaboradas pelos povos trazidos como escravos e que formam a riqueza da cultura brasileira, tentam idealizar uma África mítica como reino de paz e harmonia até a chegada do colonizador. A serpente do mal preocupada, ou personificada no branco europeu. Não é verdade isso. Uma vasta literatura produzida por mulheres e homens de origem africana, sejam vivendo na África ou vivendo na diáspora, nos oferecem um panorama das distopias nas quais viveram e ainda vivem homens e mulheres, crianças e jovens, velhos e adultos, a depender de sua condição, mesmo antes da colonização. Basta ler, já disponível em língua portuguesa, com ótimas traduções, uma série de romances que, por sua condição de realistas, nos trazem formas de ser e viver de seres marcados por sua condição humana em dado contexto social. Um deles se chama O Mundo se Despedaça, de Chinua Achebe, que é nigeriana. Por exemplo, a ação se passa antes e durante a chegada do colonizador branco. Leonora Miano, que é senegalesa, tem 2 romances bem conhecidos no Brasil, Contornos do Dia que Vem Vindo e A Estação das Sombras. Chimamanda Adichie tem o seu famoso Hibisco Roxo, bem traduzido. Eu acho importante nós sairmos da idealização de um paraíso perdido. Não há paraíso, não houve paraíso, não haverá paraíso. A humanidade caminha entre luzes e sombras, tateando entre pesadas serrações da ignorância ou com os olhos cegos pelo excesso de luz, zigue-zagueando, como os europeus, franceses ou ingleses, ou os vikings, ou os germanos ou alemães, que vemos em sucessivas séries televisivas, em banhos de sangue, vilanias e traições que vão formar reinos e impérios sanguinários e que deram origem à atual civilização ocidental. No entanto, claro que não podemos falar de racismo na África antes da presença do colonizador. Não deste racismo que deu origem ao projeto de escravidão de seres humanos tornados em mercadorias. Observe que não ignoro a escravidão de seres humanos dentro da própria África, por pagamento de dívidas familiares, por tradições culturais que remontam à noite dos tempos. Mas essa forma de escravidão criada pelo Ocidente é verdadeiramente desumanizadora, pois nega o direito ao escravo ao afeto, ao sentimento, ao amor. E nenhum ser humano pode se humanizar sem amar e ser amado. Enquanto um membro de uma família era entregue como compensação financeira a outra família, esta o aceitava como seu familiar, inclusive com a possibilidade desta pessoa vir a se casar dentro dessa nova família. Também entre os indígenas norte-americanos, notadamente os canadenses, uma criança ou uma mulher capturada como presa numa batalha ou mesmo sequestrada, tornar-se-ia adotada pela família, passando a ser um membro desta família, deste clã. Muito diferente da escravidão infligida aos africanos, pois o racismo, neste caso, é, antes de tudo, um pensamento circular, que coloca em absoluto, por uma categorização biológica as diferenças constatadas ou supostas, para justificar atos de inferiorização, de exclusão e, às vezes, de destruição dos outros. Por isso, a gente deve pensar no racismo sob as formas contemporâneas, diante de uma crescente banalização das palavras e dos conceitos, pois os racistas assim, também vivem sua época, e eles souberam se adaptar às mudanças semânticas e às novas tecnologias de comunicação. O antissemitismo, o racismo racial, com dominante biológico, heterófoba, o sexismo, o essencialismo hereditarista e a xenofobia naturalista são as formas mais evidentes, mais imediatas da alterização negativa.
Eu estou citando, tá, um pensador francês. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque o racismo é um fenômeno social total. Olha, observe que eu não sei se essa pensadora veio ao Brasil para falar disso. O racismo se inscreve em práticas sob formas de violência, de menosprezo, de intolerância, de humilhação, de exploração, em discursos e representações que são tanto mais elaborações intelectuais fantasmáticas de profilaxia ou de segregação. Necessidade de purificar o corpo social, de preservar a identidade do si, do eu, do nós, contra toda a promiscuidade, de toda a mestiçagem, de toda a invasão do que vem de fora, e que se articulam em torno de estigmas da alteridade, que tem nome, cor de pele, práticas religiosas. Então, eu vou entrar aqui agora numa parte que ela vai aparecer no dia 10, se o universo permitir que eu me reencontre com vocês, que é um termo usado por Fanon, que é o termo migrante, que vai circular nesse trabalho. Mas esse termo vai se referir apenas aos que são forçados a se desenraizarem de modo abrupto ou violento, que estão vergados sob um peso do passado, um peso de um presente carregado de lembranças, numa memória carregada de lembranças que ameaçam se fragmentar no confronto de novas realidades, novas paisagens, novas linguagens. Num tempo espesso que acumula sem sintetizar as experiências do ontem e dos espaços que se deixaram atrás e que continuam perturbando com raiva ou ternura. Essa citação é chave para compreender a personagem de Eliette, enunciando um discurso marcado por sua reivindicação de múltipla vigência do aqui e do alhures, do presente e do passado, segundo o qual, no próprio instante em que afirma a rotundidade de uma fronteira, está burlando-a e mesmo esquecendo-a, mediante a fluidez de uma fala que se emite de qualquer dos seus lados, e sempre de maneira eventual, transitória. São seres, portanto, que buscam o espaço urbano e mergulham na mobilidade de uma cidade na qual seu trânsito de desconhecido, suas sucessivas construções e demolições, seu ritmo acelerado, as mutações que os novos costumes introduzem, tudo contribui ou contribuiu para a instabilidade, a perda do passado, a conquista do futuro. Eu cito Angel Rama. Desculpe, eu vou beber um gole d'água. Embora a literatura não represente o real, ela cabe-lhe, no entanto, o decisivo papel na construção de uma realidade social imaginária, porque é uma forma privilegiada de representação simbólica. Desta maneira, foi, sobretudo, através da literatura, que se difundiram e se fixaram os valores que definem uma cultura. De fato, o texto narrativo busca constituir-se como modelo ou como mediação. Ele propõe, pela língua, uma imagem de sociedade suscetível de nutrir as nossas reflexões sobre a nacionalidade e a identidade. Além do mais, é importante não esquecer que nas sociedades pós-coloniais, aqui se aplica basicamente a África, né, e a Ásia, quando um escritor diz eu, quer, na verdade, falar por sua coletividade. Por outro lado, reconhecemos que muitos representantes da inteligência cultural, que se colocaram a serviço dos aparelhos de Estado, buscaram reverberar as ideologias de integração na sua produção literária. Outros, no entanto, foram ao contrário. Se colocaram como porta-vozes de grupos ou categorias minoritárias que não tinham, naquele momento, condições de serem ouvidos. Né? O presente romance é escrito por uma mulher que se assume enquanto afrodescendente e de origem antilhana, nascida em Guadalupe, e exerce a profissão de enfermeira psiquiátrica, onde passou a morar em Guadalupe, onde passou a morar depois de viver em Paris. É com essa vivência que essa escritora vai tecer sua narrativa em L'Espérance Macadam, que o tipo pode ser assim, uma esperança banal. Macadam é o chão, de tijolos, de pedras batidas. Então, Espérance Macadam, aquela esperança de cotidiano, banal, né? Que está sempre ali, que a gente pensa que não vale nada, no qual podem ser encontrados os traços do melhor realismo mágico no trato de algumas personagens e do próprio cenário deste romance,
que evidencia vozes narrativas representativas de uma dupla condição minoritária. As personagens principais são mulheres e negras, num mundo onde predomina a violência em suas diversas faces, sobretudo daquela da dominação do macho, mesmo sendo também ele negro, que domina e violenta a mulher desde a tenra infância, e que se inicia pelo abuso sexual, depois pela sedução e posteriormente pelas agressões físicas até o feminicídio. Personagem principal de Esperança Macadam, Eliette é estuprada pelo próprio pai aos 8 anos de idade, numa noite em que o ciclone, chamado a Besta, por seu poder de destruição, devasta Guadalupe. De fato, em 1928, numa noite de 16 de setembro de 1928, quando acontece esse furacão, esse ciclone em Guadalupe, é na noite em que essa menina é estuprada pelo pai. A mãe dela, ela vai ficar traumatizada. Ela perderá a fala, que somente por volta dos 15 anos recuperará, embora jamais volte a se lembrar do que lhe aconteceu. Ela não quer lembrar, na verdade. Tempos depois, aí aos 10 anos de idade, levada por sua mãe e seu padrasto, chamado Joabe, observe o nome dele, Joabe, é um nome bíblico. Eliette vai morar num lugar ermo e deserto chamado Savane, desculpe, onde nos anos 60, outro dado da realidade, o romance dialoga com a realidade social. Nos anos 60 se desenvolverá uma favela que será depois batizada de Savane Mule, Savana Mula, para onde acorrem, enxotados pela cidade, uma multidão de sem-teto e sem emprego, migrantes de fora e de dentro do seu próprio país ou região, que buscando um lugar para morar, vem de toda parte, procurando pedaços de terra, plantando casebres, imundos, gente jogada de todos os lados de Guadalupe, famílias que desembarcavam sem palavra, que mal sabiam os próprios nomes, mulheres docas, a figura, o rosto costurado, o rosto mal costurado, a gente chama uma prole enorme, não se pode contar agarrado à beira da saia, à barra da saia, e um casebre descarregado de um carro qualquer para cobrir a cabeça da posteridade. Uma multidão, sim, caída sobre Savana Mulher, como os gafanhotos sobre a extensão do país do faraó. Zumbis dos tempos novos. E depois, de outras nações, chegaram também dos países do inglês e espanhol do Mar Caraíbe, ali nas ilhas do Caribe, né? Colonizado pela Inglaterra e pela Espanha. Que lugar é este, Savane, para onde migram mãe e filha, levadas pela esperança de Joabe em construir um paraíso sobre a terra até então inexplorada? A polifonia evidencia-se nos vários significados dados a esta palavra. Da amplidão da paisagem africana, a savana, a restrição da liberdade do escravo antilhano, que só podia locomover-se no território desta outra savana. Ou da savana de descanso, espaço reservado ao repouso e à convalescença dos escravos após a longa travessia do navio negreiro. Quando chegavam na ilha, iam para um espaço chamado de savane, de rafraîchissement, de refrescamento, de refrigeração, de refrigério. O remete ainda à praça pública de Fort-de-France e a todos os pampas que cobririam as ilhas. O certo é que, presa a um passado que não consegue decifrar, ela deixa-se ficar em sua própria casa, fechando-se ao mundo que a rodeia, odiando tudo e todos que, como ela, encontram-se em situação de desvantagem em relação à própria vida. Eliette não procurava nada nesta terra, senão a paz da sua casa. Nada de se misturar sua existência com a desordem de savana. Não deixar seu espírito dar cores aos sons. Construir catedrais de dores em seu coração. Olhos e orelhas tampados. Ela lutava para repulsar, rejeitar, ao longe, a dor dos outros. A vida lá fora era uma grande confusão. E reze por nós, meus irmãos. Eu entendia
Eu via, mas eu não me misturava. Eu não deixava o som do cá correr em mim, me tirar desta lama onde pululavam as misérias de savana. Eu quero chamar a atenção da palavra cá. K-A, cá. É um tambor africano. Esse tambor é o tambor onde os escravos fugidios, ou aqui a gente chamava de... Como é que a gente chama aqui? Os quilombos, não é? Os quilombolas, os antigos escravos. Lá eles chamam do marrom, do escravo marrom, que é o escravo fugido, que ia para as montanhas e de lá ele tocava o tambor, chamando os outros, dizendo onde se encontrar. Então, esse tambor é um som que também emite uma carga de energia que faz com que o indivíduo se reconecte às suas tradições. Então, savane, mulher, que é de mula, de mulata, de mulo, representa para o Eliette o lugar onde irá curar-se do esquecimento, onde deverá recuperar a memória perdida, resgatar sua própria voz, narrar sua própria história, ver se o conhecimento que traz é aquele oferecido por sua mãe, que enlouquece quando testemunha o estupro. Ela, Serafina, ela enlouquece. E aconselhava a ser comedida, prudente, em outras palavras, a viver inautenticamente, temendo o próprio medo e a liberdade, vergada sob o peso da fatalidade de um destino inexorável. A mãe disse, Eliette, tu não deixa teu espírito carregar nesses caminhos, Eliette. Cuidado, Eliette. Eliette tem juízo. Eliette, foi o ciclone que te deixou assim, Eliette. Deixa para lá, Eliette. Esquece isso, Eliette. Não ria muito, Eliette, para não chorar demais depois. Foi o ciclone, Eliette, que te fez a passagem da besta, a besta apocalíptica. Minha mamãe, aí Eliette diz, perdoe, está numa linguagem oral e popular, ele diz, Eliette, minha filha, eu vou te contar a passagem da besta. Aí Eliette retoma a fala. Minha mamãe Serafina dizia que era por causa do ciclone 28 que tinha deixado um grande turbilhão em minha cabeça. Um nada me fazia pular os anos para me encontrar alegre, há 50 anos depois, na cozinha de minha mamãe. E a mamãe dizia, Eliette, foi o ciclone, Eliette, que derrubou uma viga do teto que furou teu baixo ventre. Com o estupro e o ciclone, Eliette perde a memória. Logo acontece o que se pode chamar de primeiro desterro do seu ser. É um desterro. O segundo será o exílio. Será este outro que a faz migrar para a savane mulher e aí tornar-se uma estranha ao lugar, já que se recusa a estabelecer laços de fraternidade, de solidariedade ou pertença. Se será curada do trauma físico, desta viga que afere no baixo ventre, é uma mulher chamada Etena, que vai fazer, vai costurar Eliette, o baixo ventre de Eliette, com plantas, com chás. Eliette, ao apagar, mas, no entanto, ao ser costurada, ser curada do trauma, Eliette perde a memória, perde a lembrança. A mesma mulher que cura, apaga a dor e os choques sofridos. Então, ela se tornará impossível, incapaz de amar, não saberá reelaborar o sofrimento para redirecionar sua existência. Condenada a permanecer na fase egóica, com o livre desenvolvimento do self comprometido, Eliette viverá maquinalmente, com um desconforto extraordinário, pois vê-se como inacabada, incompleta, incapacitada a assumir as responsabilidades pela partilha de esperanças e de projetos. Desta maneira, a contribuição de Etena, cujo nome remete diretamente à civilização grega, berço da cultura ocidental e da racionalidade, é insuficiente para livrar Eliette do desterro do seu ser, condenando ao esquecimento, ao ouvido, ao mascaramento da dor. As marcas psicológicas da violência sexual fazem com que sua personalidade desenvolva-se comprometida. Por isso ela se torna seca. O desejo de ter filhos é que mobiliza sua energia para casar-se, por 2 vezes, mas não conseguirá engravidar.
Sua esterilidade poderá advir de sua secura interior, da sua falta de amor por si mesma e, por conseguinte, sua incapacidade de amar o próximo. As contribuições da psicanálise e da análise transpessoal, em particular, têm demonstrado a necessidade do indivíduo em entrar em contato com a sua dor, buscando localizar e aprender as raízes do seu sofrimento, fazendo luz sobre as sombras. Assim, o crescimento pessoal e espiritual é, em geral, fruto da reelaboração das suas experiências, sobretudo daquelas consideradas dolorosas, vivenciadas por cada indivíduo em seu contato com as manifestações do luminoso. O luminoso é o contrário do fenômeno, o númeno. O númeno é a coisa em si, enquanto que o fenômeno é a representação desta coisa. O luminoso é a apreensão de um mistério tremendo e fascinante, experiência de uma realidade simultaneamente fascinante e terrificante que estaria na origem de todo o devir espiritual ou místico. Então, nesse momento que a pessoa encontra o luminoso, ou que o luminoso vem até ela, o próprio corpo fica vibrando, arrepiado. Pode ter frio nas costas ou dolorido no ventre, cabelos eriçados, tremores, falta de fôlego ou respiração suspensa. Eis outras manifestações psicossomáticas que indicam a presença de uma realidade ao mesmo tempo incontornável e inassimilável, perdoe. Mysterium tremendum, em latim, que poderá engendrar temor, angústia e inclusive terror. Horror ao vazio ou terror diante do desconhecido. Quando isso é objetivado ou projetado, fala-se da cólera de Deus ou de poder demoníaco. Sem a consciência de ter vivido este encontro com o terror, Eliette vive o que se pode chamar de complexo de Jonas. Você sabe essa passagem de Jonas na Bíblia. Esquecido do seu ser, ele quer fugir para não realizar sua missão, para não cumprir seu destino. Ele desvia-se do caminho que sua alma lhe apontava e não pode ouvir o chamado do seu self, que é a consciência plena, pois estava esquecido de si, não tinha responsabilidade. Por isso, ela pode permanecer no conformismo e no exacerbado individualismo dos moradores de Savannes-Millet. Esquecida de si, ela fica fechada em sua própria casa, que é sua própria consciência. O que poderá livrar Eliette de destruir-se no confronto ante a repetição dessas experiências aterrorizantes? Sim, porque agora um novo ciclone se aproxima. E, de fato, em 1889, um novo ciclone chegou em Guadalupe. Sim, porque num domingo, voltando da missa, ela vê seu vizinho, modelo de pai de família, sendo levado numa viatura de polícia. É que Rosan, esse poço de virtudes, é também estuprador de sua própria filha, Ângela, para impedir que sua irmã mais nova venha a ter o seu mesmo destino, sofra os mesmos abusos sexuais, denuncia o pai à polícia. Eliette, que tudo ouve da parede e meia da sua casa, percebe que o seu destino está diretamente ligado àquele de Ângela e a de todos os outros destinos. É esse acontecimento assustador que a faz estabelecer contato com a sua memória profunda. Desculpe. Liberar as primeiras lembranças. E ao deixar-se levar pelo impulso e escolher amparar Ângela, expulsa de casa, no acesso de fúria de Rosette, sua mãe, Eliette começa a tomar consciência de si. Quando a menina vai saindo na rua, em uma rua à noite, numa cidade ou num ambiente urbano, de pobres e de miseráveis, sejam brancos ou pretos, você está acostumado. Uma mulher pode ser viciada, violentada, como até um homem pode ser submetido à violência. Então, na noite escura, Ângela vai saindo expulsa de casa, porque a mãe, revoltada, não acredita, se recusa a acreditar que a filha tenha dito a verdade sobre o pai, porque o pai era o modelo de marido. E nesse momento ela prefere a negação. Ela bate em Ângela e expulsa a Ângela. E Eliette, então, abre a porta dela pela primeira vez e diz: Ângela, Ângela, vem cá, minha filha, vem. Ângela talvez não tenha entendido. Não se voltou. Sua sombra se perdia já na escuridão da noite. Então, Eliette resolveu abrir sua porta, escancarou sua porta e saiu, por sua vez, na noite, a persegui-la, correndo atrás dela, gritando, antes que a menina parasse. Isso jamais aconteceu antes. Ela corria atrás de alguém, de mulher, de homem ou animal, dessa maneira. Ela adulava a Ângela.
a suplicava de esperar um pouco, de escutar as duas palavras que ela queria justo lhe dizer. Velha sem família, ela não tinha conseguido dar conta do seu coração, somente de bons dias trocados, de palavras trocadas, de saudações sem fundamento. As palavras saíam áridas. Ângela, vem, não foge assim, vem para junto de mim. Quando Ângela levantou seu rosto atormentado, seus olhos cheios de lágrimas, Eliette sentiu cair todas as barricadas de telas, de placas que ela tinha construído entre ela mesma e o mundo. Ela estava farta. Desde quanto tempo? Tanto tempo já. Desde seus 8 anos. Como isso lhe tinha acontecido? Neste mesmo domingo fatídico, de modo inapelável, outro ciclone virá ao seu encontro. E em processo de cura e de libertação do seu ser, Eliette não mais o temerá. Ouvindo ao longe o som do tambor ancestral que ela tanto recusara, deixa-se invadir pelo som das batidas, permite que em seu corpo se manifestem as ressonâncias do cá até então renegadas. Eliette não se acha mais sozinha. Sabe que o mundo não é seu inimigo. Escapa da condição de orfandade e se percebe integrada ao todo. Eu vou citar uma passagem do romance que eu estou traduzindo, que o romance não tem tradução em português, em língua portuguesa. Quando a voz do batedor do tambor se levantou solitária, levada pelos golpes sob a pele do tambor K, e cobriu todos os outros ruídos que enchiam savana desde a noite na véspera, sua voz lançava um desafio ao ciclone que vinha. Ela reencontrava as almas. Essa voz reencontrava as almas. E mesmo Eliette, que nunca tinha querido ouvir, nem compreender esta música de negros, suspendeu seus dedos que alisavam sua saia plissada. A voz, o som do tambor e as palavras do homem a tocavam estranhamente, colocando a face frente ao tambor. Ela se surpreendeu em pensar que ela teria podido dançar se ela fosse mais jovem. Remexer os rins, abrir as coxas e deixar entrar os sons do K em todo o seu corpo para tomar esse movimento, como essas mulheres que ela detestava, que se deixavam possuir por esta música, que falava às partes baixas do corpo, aos instintos desconhecidos encerrados atrás de altas madeiras das palavras interiores, enterradas sob as camadas de terra, ensemeadas de acres rancores. Ela se sentia abalada por sua vez, convidada a dançar para se dar de coração e se levantar. Brava, valente face ao ciclone, eleita, ela se sentia, enfim, eleita. O luminoso é, assim, detonador das lembranças, libertador das prisões da alma, e em sua aparente escuridão, carrega consigo a luz sobre a memória de Eliette, que após ouvir anunciar, depositária da memória coletiva, liberta-se, enfim, da amnésia, reencontra sua identidade perdida. Eliette predispõe-se a conectar-se com a natureza, não mais temendo-a, mas integrando-se a ela, sendo parte dela, na medida em que se deixa ressoar pela batida do tambor ancestral. Ela dançava, velha mulher, chata diante dos ciclones e dos homens. E não era porque ela tinha sido casada com 2 homens maravilhosos que ela se sentia salva, liberada de seus medos. Ela dançava, sim, levantando sua saia pela primeira vez. E ela se abria, enfim, larga, para deixar entrar a música do tambor que lhe falava de longe. Tomando consciência do seu corpo, já estou finalizando, me desculpem, viu? Eliette apropria-se de sua identidade, pode reconhecer-se nos outros homens e mulheres, pode reconhecer-se numa mesma humanidade, e assim predispõe-se a recomeçar, agora que pode ver livremente, sem as vendas do preconceito que o pensamento etnocêntrico lhe dera. Se Eliette condenava por ver como inoperantes ou primitivas as crenças afro-caribenhas,
Também a tradição cristã ocidental revelar-se-á insuficiente nessa narrativa. Joabe, Ângela, Serafine, dentre outros personagens, cujos nomes remetem diretamente à tradição cristã, são seres precários, sofrendo na pele a dimensão da tragédia humana. Joabe não consegue evidenciar o paraíso que antevê em Savan, ao contrário do seu homônimo bíblico. Serafine, que é Serafim, vê-se impotente para proteger sua filha, a própria Eliette. Ângela, que é um anjo remetendo à pureza e inocência, é aviltada em sua infância pela tara do pai pedófilo. Somente com a incorporação das tradições afro-caribenhas, que constitui o mais genuíno creole, é que Eliette pode salvar Ângela da destruição e a si mesma da mesquinharia do individualismo. Pode compreender a estreita vinculação entre destino individual e coletivo, condição para a humanização do homem. Os negros não eram malditos, somente feitos de uma pele mais negra e mais dura, para vencer a dureza dos tempos, trabalhar sob o sol, entrar nos campos com a cana cortante, abraçar a miséria espinhosa, sem mesmo derramar uma lágrima. E era uma bênção. Havia seguramente meio de levantar de novo o paraíso que andava nos sonhos de Joabe. Replantar as flores, os arbustos, as casas felicidade, abrir o céu para os pássaros desaparecidos, curar o fundo do rio, traçar caminhos novos, recuperar os velhos fogões, os ventiladores com as hastes quebradas e os tambores jogados das máquinas de lavar que atulhavam o rio. Era preciso liberar a pena, apagar os gritos que ressoavam no silêncio que os grandes ventos do ciclone tinham depositado. Nada de desesperar, se repetia Eliette. Aqui eu me lembro de uma passagem de Ana Freire, né, na Pedagogia do Oprimido, diz assim: os oprimidos precisam expulsar os agressores, não apenas enquanto presenças físicas, mas também enquanto sombras míticas introjetadas neles. A ação cultural e a revolução cultural, em diferentes momentos do processo de libertação, que é permanente, facilitam essa extrojeção. Há uma cena em que Eliette fica em pé e faz o ground. Ground, para quem trabalha em psicologia ou terapia, sabe que é assim, firmar os pés no chão, de tal maneira que se virar para trás, não caia nem para frente. Ele está enraizado, o ground é enraizamento. Então, há um momento em que ela fica assim, com os pés firmes sobre a terra, que ela aprende a amar esta terra, ela realiza o seu enraizamento pelo ground. E assim ela pode assumir a conquista de um senso genuíno de identidade, pois quando nasce o self, passamos a saber quem somos. As partes desarticuladas da nossa psique se juntam e experimentamos a totalidade, a integridade. Nossa tarefa, então, passa a ser a de encontrar meios adequados para nos expressarmos no mundo e assim realizarmos as contribuições que somente nós podemos fazer a fim de trazer alegria para nossas vidas e ajudar a terra devastada a florescer. Eu cito Pearson. Enfim, libertando-se do pensamento etnocêntrico, do jugo das oposições binárias, Eliette integra-se ao todo e, em plenitude, dispõe-se a construir coletivamente, sobre a terra devastada de Savanne-Millet, a utopia concreta de construir um mundo melhor. Agora que descobre que a verdadeira família pode ancorar-se nos laços de afetividade e não apenas de sangue. Agora que descobre que seus vizinhos são capazes de viver a fraternidade. Era preciso reconstruir sem dúvida. Sim, havia meios de colocar de pé o paraíso que Joabe via de esperanças macadâmicas. Em busca da sua própria expressão, Eliette afasta-se do discurso delirante que caracteriza tanto a fala de Serafine quanto aquela de Rosette, em sua alienação, que é também a alienação de todo um povo, pois o discurso delirante habitual pode ser considerado uma reação verbal descontrolada, que tem a aparência de uma reprodução paródica do discurso de saber do grupo dominante. Para que esta reprodução possa ser feita e recebida, é preciso um alto grau de alienação cultural coletiva, um sentimento de autodepreciação em face do outro. Estou citando Glissant, que cita
Fanon. É importante, e aqui eu estou concluindo, que a recuperação da memória é também a apropriação da história da personagem, e numa reelaboração da linguagem, passa da poética forçada ou contrapoética, e trabalha no sentido de unir elementos díspares, às vezes antagônicos, pois sabe, inclusive, a poética forçada dar condições para que a coletividade perceba a existência desses elementos. É por isso que a poética forçada tende a ser natural. A coletividade que não consegue fazer essa passagem estará condenada ao desaparecimento. Chama a atenção para o simbolismo dessa recuperação da memória, que é também reapropriação do espaço, a aceitação da sua inserção no local, pois ter uma identidade significa ter uma história escrita numa terra. Ter uma história imposta contra a vontade, sem poder escrevê-la na terra, enquanto seu dono, significa ter uma não-identidade. Daí resulta a importância do espaço, paisagem e da memória, enquanto elementos narrativos e locais de cultura, para se colocar como sujeito. É na literatura enquanto espaço mnemônico que os autores negros recriam os mitos necessários para se realizar como sujeitos autóctones. A reapropriação do espaço via memória, enraizar como sujeitos, via memória, enraiza sujeitos autóctones. A reapropriação do espaço via memória, portanto, possibilita a colocação do afrodescendente na sua própria história. A renomeação do seu lugar e da sua história significa reconstruir sua identidade, tomar posse de sua cultura. Significa, em última análise, resistir a uma violência epistêmica que continua até o presente. Daí a bela passagem da narradora descreve a ação colaborativa e cooperativa dos habitantes em tentar evitar a destruição do lugar e também a certeza de Eliette de que a reconstrução será possível. Aqui é importante destacar que, de longe da ideia romantizada de utopia, é outra utopia que Ernest Bloch tem como utopia concreta. E que Ana Freire vai dizer que é o inédito viável. O inédito, quando ela diz que o inédito viável nos conduz claramente, não ao reino do definitivo, do pronto e do acabado, do nirvana da certeza e das quietudes dos sonhos possíveis. O inédito viável se nutre da inconclusão humana, não tem um fim, um termo definitivo de chegada. É sempre, pois, devenir, pois alcançado o inédito viável pelo qual sonhamos e lutamos, dele mesmo, já não mais um sonho que seja possível, mas um sonho possível realizando-se, a utopia alcançada, ele faz brotar outros inéditos viáveis, tantos quantos cabem aos nossos sentimentos e em nossa razão ditada pelas nossas necessidades mais autênticas. Bom, esse era o romance que eu iria mostrar para vocês, que eu penso que estamos dialogando diretamente com o texto de Fanon, né? E eu lhes agradeço muito pela paciência em me escutar, e eu quero dedicar esse texto a duas pessoas especiais. A primeira delas é ao professor Dr. Jacques Despelchamps, que foi quem me descobriu na UFES. Eu vivia na invisibilidade, e Jacques Despelchamps, de longe, soube que eu tinha um trabalho em Fanon, que eu tinha um trabalho sobre Haiti, e me tornou visível. A outra dedicação que eu faço é ao meu pai, Humberto Perazzo de Oliveira, que sempre quis me ver em momentos assim. Ele hoje já não tem consciência, já não tem saúde, está se acabando, fechando o ciclo dele lá em Feira de Santana, para onde eu vou nesse momento, abençoá-lo, porque é o momento agora da gente retribuir as bênçãos a quem não pode mais nos abençoar. Esse trabalho está dedicado também a ele, que sempre acreditou em mim, que um dia eu chegaria em momentos assim, e que me viu chegar enquanto teve lucidez. Eu lhes agradeço muito, muito obrigado pela paciência em me escutar, por esta honraria que vocês me deram. Era isso que eu tinha para lhes dizer, e eu fico à disposição. Honra é nossa, honra e privilégio, sorte nossa de tê-lo nesta manhã, com essa exposição brilhante, você que reservou aí parte do seu tempo para poder nos oferecer esse banquete de ler Fanon nessa interface com a literatura
Antiliana também, enfim, estamos felizes por isto. Então, eu abro espaço àqueles e aquelas que queiram oralmente fazer questões. Temos algumas pessoas inscritas, temos algumas questões. Se quiser olhar o chat aí, fica à vontade. A professora Carla, né? Há muitos elogios durante sua fala, né? Da alegria dessa sua fala potente e generosa aqui conosco. A professora Carla coloca: Humberto, poderíamos então pensar nesta reinvenção da personagem como um momento de loucura? Loucura como possibilidade de ser outro? Este outro como verdade de si, resistindo às amarras da sociedade? Né? Não sei se a professora Carla gostaria de oralmente falar ou bastaria só essa leitura que eu fiz aqui. Fica à vontade, professora, se quiser fazer algum registro. Temos também a professora Cleusa Caldeira, que se inscreveu, não sei se ela permanece aí. Sim. Pronto, se sim, professora Cleusa também gostaria de fazer a pergunta e comentário oralmente. Fica à vontade, professora. Quem mais quiser se inscrever aqui, coloque no chat inscrição para poder falar, ou quiser colocar a sua pergunta, comentário, fique à vontade para fazê-lo. Eu vou responder primeiro a Carla, tá certo? Certo, professor. Veja bem, Carla, eu não tinha pensado nisso. Eu sempre digo assim aos meus alunos: vocês podem perguntar tudo, eu não sei se terei resposta, né? Mas essa questão que você está levantando, pode sim. Se nós partirmos do pressuposto de que nós temos duas naturezas, não é? Uma natureza nossa, que Freud já lembrou como o princípio do prazer, e outra, essa segunda natureza, que é a cultura. Nós podemos entender que, num certo momento, nós vivemos como loucos, no sentido da inautenticidade, do não saber quem se é. Eu penso assim: uma pessoa alienada, ela vive como se fosse uma louca, um louco, porque ela está fora do si, fora do eu. Não é? Eu quero esclarecer uma coisa: eu pertenço a um pensamento bem tradicional, bem antigo, antes da modernidade, que dizia que o homem se divide em corpo, mente, espírito e alma. Eu tenho uma alma, eu procuro, às vezes, escutar minha alma, e não a minha mente, porque o meu eu é um eu idealizado. Não é? Então, eu estou sempre sendo chamado a desempenhar papéis que eu gosto de ver a correspondência nos outros. O bom professor, o homem que fala bem, o homem que é um bom escritor. Mas, independente dessas representações, tem um Humberto, que é o ser de Humberto, que é o quê? O ser nosso, que é o quê? Se o ser tem fome, ele quer comer. Quem escolhe o tipo de comida é o eu idealizado. Se o ser tem sede de amar, ele quer amar. As idealizações, essa construção cultural é que diz: não, eu só posso amar alguém se for assim, se for assado. Isso é uma construção cultural, é uma artificialidade. Se o ser tem sede, ele quer água para beber. Eu que vou dizer se quero água na garrafa mineral, se quero do filtro, do tanque na roça. Isso são outras questões, são necessidades secundárias. Então, se eu parto do princípio de que a vida do homem moderno, contemporâneo, como já Erich Fromm chamava, o próprio Adorno, e depois Bauman traz isso muito bem aí nos livros dele, é uma vida sem autenticidade, a gente pode ver uma margem de loucura aí, nesse ponto. Eliette, na verdade, ela sai da loucura para a sanidade, que eu diria, que é viver o paradoxo, é viver a contradição. Ela não tinha contradição nenhuma antes. Ela se encerrava num discurso de certezas absolutas, negando a realidade. Por isso, eu diria, e digo, que ela vivia como uma louca. E pela incapacidade de amar. A pessoa sadia ama. Ernest
Erich Fromm tem um livrinho muito bonito chamado A Arte de Amar. Ele diz que o amor tem como sinônimos a responsabilidade, o respeito, a compreensão, a solidariedade e o cuidado. O louco não pode fazer isso. Ele já se deslocou, ou se descolou de tudo isso. Uma pessoa sadia, não louca, nesse ponto, sim. Agora, claro que tem aquela loucura sagrada, que a gente sabe, que é capaz de romper essa segunda natureza da cultura. Fulano é louco, nesse sentido, sim, ele é o que quebra as correntes, é o que quebra as amarras, é o que joga fora as máscaras. Nesse sentido, é a loucura sagrada, e tem outro nome, que é a busca da identidade, a busca do eu, do self. Eu não sei se eu lhe respondi. Rapidinho, na verdade, bom dia, gente. Eu te fiz uma provocação para aquele outro evento que a gente já está pensando, né? Mas porque quando você foi falando, caracterizando essa personagem, né? Eu senti como aquele rompante dela, aquele momento do giro que você fala, né? Acho que foi da saia que roda, né? Tem uma imagem assim. Ela dança, ela passa a mão na saia, que eu pensei nesse giro sobre si, sabe? O sujeito se dobrando sobre si, como se fosse assim, quem sou eu? É o momento da loucura no sentido de eu me descentrar. Eu saio daquele lugar que eu estava, a princípio, pertencendo, né? E que, na verdade, me sufocava. Me aprisionava. Me aprisionava. Então, até onde isso era a sanidade, né? Era a razão. Isso. Então, nesse outro lugar é que eu, de fato, me coloco, quer dizer, diante da sociedade, de repente eu sou essa outra pessoa que me inquietei, que virei a mesa, sabe? Aquela história mesmo. Exatamente. Foi. Então, eu pensei nisso, assim, nessa loucura, nesse sentido, né? Numa loucura na própria linguagem, na própria literatura, nesse outro lugar. Essa literatura como heterotópica, que me possibilita viver outros e ser outro, estar em outro lugar, né? Isso, exatamente. Por aí a gente chega. Foi nisso que eu fiquei pensando. Muito legal. Muito obrigado, professora Carla. Parabéns. Vamos ouvir a professora Cleusa Caldeira. Fica à vontade, Pro. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada, professor. Foi uma brilhante apresentação, assim. Me senti muito honrada um presente, na verdade, estar aqui nessa manhã. Obrigado. Escutando o senhor. São muitas questões, e essa personagem, né, que o senhor traz, como mulher negra aqui nessa diáspora, né, brasileira, eu me identifiquei muito com essa personagem em muitos momentos, né, porque nossa história está marcada, assim, por essas violências e por esse esquecimento, essa memória, né, esse corpo nosso que quer esquecer ou que precisa também esquecer dessas violências para poder seguir de alguma maneira, né? Porque eu acho que lembrar de tudo, nem sempre estamos tão preparadas para lembrar de tudo. Há um processo místico, né, espiritual, de rememorar essas dores para sarar, curar, né? Acho que a gente tem que, eu entendo assim, a gente vai respeitando o nosso próprio tempo, né, de nos subjetivar, transsubjetivar e, quem sabe, abrir esse horizonte da intersubjetivação. Eu tenho pensado um pouco assim nessas categorias, estou lendo aquele filósofo angolano Castilho, ele está trabalhando com essas categorias, eu estou lendo Fanon desde a teologia, que eu acho que é uma articulação também diferente. E aí, pensando nesse dilema que é dos movimentos sociais brasileiros, porque acaba também, eu também passei pelo movimento social, o Jorge Neri, meu companheiro aí, e sabe a tendência dos movimentos a esse essencialismo, né, nas categorias de identidade muito forte. E como uma pensadora da academia, eu não posso abraçar uma tal perspectiva, né? É inadmissível. É inadmissível, eu acho. Porém, como também, desde a teologia, que a gente é uma ciência que estamos pensando a reconciliação dos opostos, né? Se é possível.
Não, a gente não pode trabalhar com descarte. E também faço a interlocução com o pensamento decolonial, no sentido que nós não podemos assumir também um pensamento anti-essencialista, porque aí a gente está abandonando um setor importante também de interlocução. Então, são várias questões que o senhor, eu anotei aqui, que eu quero muito repensar depois, mas o senhor fala muito dessa questão do amor, e pensando em Fanon, né, também estou estudando psicologia africana, eu acho importante, mas também nessa linha da psicanálise são outras vertentes da psicanálise, Fanon e psicanálise, e a psicologia que tem no Brasil umas correntes muito interessantes, né, para dar conta desse processo de transubjetivação. Mas me fica a questão sobre o amor, né, condições sobre essa liberdade para o amor. Como o senhor vê, a partir de Fanon, sobre as condições materiais para o amor? Porque não é possível falar só da condição subjetiva, né? Claro. Se o senhor pudesse me dizer um pouquinho sobre isso, eu agradeceria muito. Eu vou tentar lhe responder, e depois eu vou ter que sair, porque eu aluguei um carro para me levar para a feira, com hora marcada. Veja bem, eu vou lhe chamar de Cleusa, viu, Cleusa? Sou muito mais velho do que você. A luta de Fanon é pelo direito de humanizar. E passa pelo direito de amar. Se a escravidão dos negros, como eu falei no início, talvez não tenha sido claro, foi uma das coisas mais abjetas, mais violentas, é porque já havia uma escravidão lá fora que ainda continua havendo lá no Oriente. Pagaram? Humberto se oferece em pagamento de dívida. E vou servir a família de não sei quem. Mas isso não impedia você de amar ou de ser amado. A escravidão dos negros africanos, ela é violenta, ela é brutal, porque bestializa o ser humano. Não pode amar, não pode ter afeto. A mãe não pode nem sequer criar o seu filho. O pai não sabe quem é filho. E daí nós temos um problema grande com a paternidade no Brasil, nas sociedades periféricas, vem desse costume, vem dessa tradição do macho como procriador, não importa em que ventre ele bota a semente dele. Eu escrevo um romance, que é um romance memorial, o primeiro romance que eu escrevi, vai ser publicado agora, e onde eu coloco essas questões a partir da música popular brasileira. Você tem uma música como Sussuarana, vocês devem procurar Sussuarana, está no repertório de Maria Bethânia, Inesita Barroso, mas não sei quem. O homem, ela está lá, o homem vem seduzi-la, é uma sedução. E ela narra toda a disponibilidade dela para essa sedução. E também no 5º mês ela diz, Sussuarana, meu coração não se engana, tu não volta nunca mais. Ora, o 5º mês a mulher está grávida, ela confirma a gravidez dela, a prenhez da fêmea. E é isso que era feito com os negros mais viris, mais robustos, eram feitos para serem reprodutores. Mas isso não é amor. O amor pressupõe a escolha de quem ama. Mesmo que a gente diga que, não sei porque eu amo você, o coração da gente sabe porque procurou. A direito da família. Eu fui professor, eu fui para uma banca de tese de doutorado na Federal de Sergipe. Fui primeiro para a qualificação, onde a doutoranda traçava da família um quadro horroroso. E ela citava todos os teóricos. Eu disse a ela, olha, os orfanatos estão cheios de crianças esperando uma família. Há famílias que enlouquecem as pessoas. Mas as famílias que estruturam identidades e personalidades. Não é isto ou aquilo. É que família a gente quer. Que família a gente consegue fazer, manter, elaborar. Não é um dado natural. Não basta ser reprodutor ou matriz para ser uma família. É preciso ter o cuidado. Pai é quem cuida. Mãe é quem cuida. Não é quem bota no mundo. É esse o amor. Fanon tem passagens claras sobre isso quando ele fala do amor.
Nós temos que vencer o preconceito que nos condena a não sermos seres humanos. E não existe humanidade sem amar. Eu tenho um outro artigo escrito há muito tempo que eu abro assim com um pensamento de Albert Camus. Quando vemos o olhar de quem amamos sobre nós. É a coisa mais linda, você pegar seu filho, sua filha, você está ausente, chega o filho ou a filha, corre para você, ou sua mulher, ou seu namorado, ou seu marido, ou não importa quem, o seu pai, sua mãe, é o olhar de quem ama sobre nós, e o nosso olhar para a pessoa que a gente ama. Essa relação, só um ser humano consegue ter. E um ser humano que vive sob o espinho, o ressentimento, a dor, ela está impossibilitada de amar. E aí eu retomo a sua fala, as condições objetivas precisam ser criadas para que o amor possa vicejar. Porque o amor é uma planta que você tem que adubar. Nós temos que ser jardineiros. Porque senão você cai num lugar comum, eu me desencantei, eu me chateei, não é? E a gente tem isso na sociedade toda, pessoas que trocam de parcerias com uma rapidez muito grande, mas não é porque elas são livres, não, é porque elas têm dificuldade em amar. O nome é outro. E você está fazendo psicologia e psicanálise, você sabe muito bem que o nome é outro. E a gente tem que dar nome às coisas quando pode, não é? Sem ofender. Então, Cleusa, eu nunca posso deixar de pensar que o maior horror que é cometido na escravidão dos africanos não é tê-los arrancado da África para transplantá-los para cá. Porque aqui eles construíram as raízes. Olhe nós. Mas é tê-los impedido de amar. Não sei se eu lhe respondi, mas a gente pode marcar nova conversa depois. Muito. Tem meu WhatsApp. Eu quero agradecer muito a vocês. Me perdoe, Jorge, eu contratei um carro desde ontem. Tranquilo, professor. A gente que agradece. A gente que agradece imensamente. Muito obrigado. Foi uma honra para mim. Uma honra. Muito obrigado a todos. Se meu pai estivesse me vendo, ficaria chorando de honra, de alegria. Pronto, professor. Essa live está sendo gravada, eu pedi autorização no início, e também peço a sua autorização. A gente disponibilizar Tranquilo. ela no YouTube, né? Para que as pessoas que não assistiram hoje possam assistir, e vocês que estão inscritos no curso, né? Eu coloquei a lista de presença aí no chat, vocês podem assinar do encontro de hoje. Próximo dia 10, nós teremos novamente o professor Humberto aqui, mais uma vez nos oferecendo suas reflexões, né? Continuando estas reflexões da proposta que ele faz conosco de leitura tão brilhante, potente, generosa, né? Do Fanon, nessas obras clássicas do Fanon, interface com a literatura. Professor, muito obrigado, boa viagem, melhoras e cuidado para o seu pai, que seja um encontro bom para vocês, né? Torcemos, né? E um abraço a todos, carinhoso, se cuide, professora Carla, professora Cleusa, muito obrigado pela participação, os demais também que estiveram presentes, interagiram aí no chat, um abraço, findamos aqui o encontro de hoje, espero encontrá-los novamente dia 10 de setembro, sexta-feira, às 10 horas da manhã, aqui pelo mesmo link que está disponibilizado para vocês acessarem hoje. Um abraço. Obrigado. Até mais. Obrigado a vocês também. Um abração.